E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: decida viver a bênção. Tome uma decisão e busque isso em oração. Decida viver a bênção. Diga constantemente: Senhor, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver a tua bênção, eu quero desfrutar da tua salvação, eu quero ser um instrumento vivo da tua graça, eu quero ser um servo fiel. Vou deixar como exemplo dessa mensagem Daniel, jovenzinho, levado ao cativeiro babilônico, prisioneiro, mas ele tomou uma decisão. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Mesmo sendo muito jovem, ele tomou essa decisão. Eu não vou viver as maravilhas aqui da Babilônia, porque ele foi como um prisioneiro especial, como um sábio. Então ele tinha algumas regalias, mas ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Essa decisão na minha e na sua vida, ela precisa ser diária. Eu preciso, você precisa, nós precisamos diariamente decidir isso. Não vou me contaminar com o mundo, não vou viver para o mundo, não vou viver para o pecado. Eu quero Deus, eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Daniel entendeu o que nós precisamos entender. Por mais que o mundo possa oferecer muitas coisas, o que Deus tem para oferecer sempre é maior, sempre é melhor. É toda sorte de bênçãos. No caso de Daniel, ele recebeu, Daniel 6,3, um espírito de excelência. Deus deu a ele uma sabedoria fora do normal. E por isso, aquele moço, que era prisioneiro na Babilônia, se tornou primeiro-ministro em 3 impérios. Ele tinha um espírito de excelência. Deus tem mais. A sabedoria do alto, as riquezas do reino. Mas eu preciso querer, como disse o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Primeiro eu querer, eu quero. Essa é a minha decisão. Eu quero estar com Deus. Eu quero estar em Cristo. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, esse em, usando a linguagem principalmente do grego, do Novo Testamento, traz uma ideia de alguém que foi introduzido, alguém que está dentro. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Quando eu estou nele, escondido nele, vivendo nele, eu vou desfrutar da vontade dele, do propósito dele. É uma decisão. Decida hoje. Essa é a palavra para você. Decida hoje. Eu vou ser abençoado. Como Jacó no vale de Peniel, ele se agarrou no Senhor e disse: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Essa decisão eu vou orar. Eu vou continuar orando. Está difícil, mas eu vou continuar orando. A luta é grande, mas eu vou continuar orando. Tem muitos problemas, mas eu vou continuar orando. Vou continuar na igreja, vou continuar meditando na palavra. Eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. A nossa natureza tem o nível da alma, o nível do espírito e a carne. Somos 3 em um só. Carne, alma e espírito. E a alma fala da vontade. Então essa decisão é do fundo do coração. Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a inteligência que Deus me deu, cada um tem a sua, eu vou usá-la para estar na palavra, para buscar na palavra, para pregar a palavra, para viver a palavra. Então, algumas coisas que eu preciso fazer para viver a bênção. Eu preciso romper com o passado. Eu não posso ficar preso ao passado. O passado paralisa o presente e estraga o futuro. Tem gente que vive no passado. É lógico que tem coisas do passado que podem produzir fé.
Quando Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Ele está dizendo, aquela luta que eu passei e Deus me deu vitória, serviu para experiência. Mas o passado muitas vezes gera traumas. Então eu preciso liberar o perdão. Eu preciso esquecer isso. Olha o caso de José no Egito. Quando ele teve os seus 2 filhos, o seu filho Manassés, ele declarou, Deus me fez esquecer da minha aflição. Então esquece o passado. É vida que segue. Paulo diz assim, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo. Filipenses 3, Paulo fala isso no versículo 13. Então romper com o passado, romper alguns relacionamentos. A Bíblia fala em Efésios 5, portanto não se associe com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Ele está dizendo para não se associar com os idólatras, com os fornicadores, com os avarentos. Quando eu ando com um sábio, eu me torno sábio, mas quando eu ando com um tolo, eu me torno um tolo. Quando eu ando na presença daqueles que estão buscando o Senhor, a santidade no Senhor, eu me torno um participante do corpo de Cristo. Mas quando eu ando com os ímpios, os tolos, eu me torno um tolo. As más conversação corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. É o que o salmista diz. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes faz o quê? Fazer o quê então? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor de noite, estuda a palavra, medita na palavra, está na casa de Deus para ouvir a pregação da palavra. Isso vai mudar a vida, isso muda a história. Eu poderia citar alguns exemplos aqui rapidamente para você. Raabe era uma prostituta, entrou na genealogia de Jesus. Porque ela decidiu, eu não quero essa vida, eu prefiro estar com o povo de Deus. Bartimeu era um cego miserável à beira do caminho, mas ele decidiu, não, eu vou buscar esse Jesus, eu vou clamar. Ele tem algo para mim. O filho pródigo, depois que ele tomou aquela decisão errada de sair da casa do pai, ele decidiu, não, eu vou voltar para a casa do pai. Voltar-se para Deus, buscar o Senhor, romper o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É firmados nessa graça que vamos viver a bênção do Senhor. Pecado significa errar o alvo, estar fora do propósito de Deus. Por isso, a primeira pregação, Pedro disse, arrependei-vos. É chegado até vocês tempo de refrigério, pela presença do Senhor. Esse refrigério é a paz interior, é a mente renovada. Isso é uma bênção. E tudo isso é preciso então se voltar para Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Como diz o profeta Isaías 55, 6, 7. Buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Hoje é hora, é tempo, é momento de você buscar a Deus. Porque às vezes a gente fica se lamentando. Olha o que o profeta Jeremias diz, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Do que se lamenta o homem? Lamente do seu pecado. Os nossos problemas geralmente são consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, das decisões erradas. Então hoje Deus quer falar ao teu coração, decida-se em viver a bênção. Decida aí você, eu vou viver a bênção do Senhor, a salvação do Senhor, a paz do Senhor, a unção do Senhor, o propósito do Senhor. Eu vou me entregar totalmente ao Senhor, uma entrega total. E esse é o tempo. Joel 3,14, a Bíblia diz, milhões, multidões estão no vale da decisão. Os tempos difíceis em que vivemos, é preciso tomar uma decisão. Ou eu vou seguir em frente sozinho na força do meu braço,
ou eu vou me entregar ao Senhor, crer nele, esperar nele, confiar nele. Porque só ele, Jesus, tem um nome que se encontra acima de todo nome. Só ele é autor e consumador da nossa fé. Só ele é verdade que liberta. Não existe outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual nós seremos salvos, que não seja o nome de Jesus. Nele é vida abundante. E aquele que está em Cristo, aquele que está nele, escondido nele, é nova criatura. E como nova criatura, não mais como alma vivente, mas como espírito vivificante, nascido da água do Espírito, filhos de Deus, vamos viver isso. Vida abençoada, vida abundante, vida vitoriosa. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Decida viver a bênção, decida viver o milagre, decida viver o propósito de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Essa mensagem sendo bênção aí na sua vida, você pode compartilhar ela à vontade nas redes sociais. Decida viver a bênção que enriquece e não acrescenta dor, toda sorte de bênçãos, em o nome do Senhor Jesus.